Glórias a Deus, aleluias, paz e graça da parte do Senhor, Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. Aleluias, que satisfação vê-los aqui, mais nesse domingo, não é? E agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede. A igreja pode se assentar, por favor. Fiquem à vontade. Mas esta oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos trazendo mais uma pequena porção da palavra do Senhor, amém? Eu diria, nas últimas 5 semanas, nós temos ouvido da parte de Deus, temos refletido na palavra do Senhor, não é? Nas últimas 5 semanas, a mensagem de Deus tem utilizado o apóstolo Paulo, não é? Para falar conosco, para trazer algumas, muitas vezes, exortações, não é? Mas ele está falando ao povo de Deus, não é? Ele está falando a um povo que, às vezes, ou algumas vezes, ele se esquece que tem um Deus poderoso, que tem um Deus que ele é Emanuel. Ele está conosco 24 horas. Amém? Então, nós temos ouvido na carta de Coríntios, primeiro aos Coríntios, algumas coisas que Paulo ouviu, porque ele estava em Éfeso, quando escreveu essa carta aos Coríntios, e ele vem trabalhando com a mensagem, desde o capítulo 1, ele vem trazendo a mensagem para que o povo possa se alimentar da palavra de Deus. Lembrando que na primeira pregação, o profeta de Deus, ele trouxe para nós que a cidade de Coríntios era uma das cidades bem prósperas. E quando uma cidade é muito próspera, ela é abundante materialmente. Mas, na mesma proporção que ela é abundante materialmente, ela tinha problemas na parte espiritual. Ela tinha uma série de problemas, como diz essa canção que entoamos: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Amém? Então, aquela igreja recém-inaugurada por Paulo, não é? Ela começava a apresentar problemas diversos. E foi contado aqui que esses problemas passavam pela imoralidade daquele povo, pelo comportamento promíscuo, pelo comportamento inadequado muitas vezes, e nós acabamos recebendo as informações que esse povo, ele idolatrava, inclusive, uma deusa, Afrodite, deusa do amor, não é? Tinha até culto para essa deusa, não é? E, pasmem, estava lendo uma notícia esta semana. Certo empresário da noite na cidade de São Paulo, ele está fundando a religião do prazer. E aonde que vai ser o templo deles? Vai ser na casa noturna dele, não é? E como o próprio nome está dizendo,
os prazeres serão colocados. E ele se inspira em Jesus Cristo e diz que está criando os mandamentos dessa religião. E diz que está preparando o manual, que não é a Bíblia Sagrada de Deus, amém? Então, nos tempos de hoje, acontece as mesmas coisas que acontecia naquele tempo lá na igreja de Coríntios. Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Melhora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, capítulo 3 de 1 Coríntios. Nós vamos ler uma pequena porção desse capítulo. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de Deus. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Diga para o seu irmão: você é templo de Deus. Diga para você mesmo: eu sou templo de Deus. Diga para o seu irmão: o Espírito de Deus habita em você. Diga para você mesmo: o Espírito de Deus habita em mim. Amém. Glórias a Deus. Templo de Deus. Eu estava conversando ali atrás com a irmã e perguntei: irmã, você se lembra há quanto tempo atrás nós deixamos o templo que nós tínhamos ali no prédio da Tomei? Um ficou pensando, outro ficou pensando, aí saiu finalzinho de junho do ano passado. Não? Aí, as pessoas estão pensando, vão pensando. Foi tudo isso mesmo? Já se passou mais de um ano? Foi aqui. Então, já se passou mais de um ano. Amém? Então, tudo isso para ilustrar que o templo, não é? A definição de templo, não é? Ele é um simbolismo, na verdade. Nós estávamos lá no prédio da Tomei e hoje estamos aqui. Continua sendo templo. Quando nós, que somos templo de Deus,
nos ajuntamos aqui nesse local, este local se torna um templo. Se é ali no outro salão, a mesma coisa. Se nós vamos em outro lugar, a mesma coisa. Então, todas as vezes que nós nos ajuntamos, nós somos templos de Deus, não é? Nós simbolizamos o quê? A presença do Senhor, não é? E a proteção do Senhor. E representa também a redenção e reconciliação de Deus para com o povo. Lembra que nós declaramos aqui na nossa canção que somos pecadores. Na qualidade de pecadores, nós estávamos como perante o Senhor? Separados. E agora, como templo do Senhor, Jesus, ele nos remiu, pagou com seu sangue na cruz do Calvário, e nos remiu, e nos permitiu novamente ter a comunhão com Deus. Amém? Quando nós começamos a olhar a história de templo, não é? Nós vamos voltar, o precursor do templo foi lá no tempo de Moisés. Moisés, ele estava onde? Onde que ele estava? Qual a missão? Pegar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Mas Deus escolhe o pior caminho, que é pelo deserto. E aí, então, como caminhar pelo deserto? Então, Deus dá uma especificação detalhada para Moisés. Moisés, tu vai fazer agora um tabernáculo, que era uma tenda grande, e aquilo lá é que guiou o povo durante o período de travessia, que não foi pouco. Levou quanto tempo? 40 anos, um percurso que levaria aí uns 11 dias, um pouco mais talvez, levou 40 anos. E aí, então, se montava o tabernáculo e a presença de Deus estava ali. E a Bíblia relata que de dia havia uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. Isso representava a presença de Deus. Então, quando a nuvem parava, era uma ordem. Povo, para e acampa aqui. Então o povo se colocava ali e também armavam as tendas, não é? Mas, quando nós olhamos para o tabernáculo, que agora está representando o templo de Deus, já é essa obra redentora de Jesus. Não é? Para quem lembra do tabernáculo, o tabernáculo era uma área grande, não é? Não importa as medidas aqui, e era cercada, e ele tinha uma porta. Lembra que tinha uma porta? Então, quem é essa porta? Cristo é essa porta. Não é? Olha lá, João 10:6. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, a porta, Jesus é a porta, não é? Depois, quando nós adentrarmos nesse tabernáculo, nós tínhamos lá um outro local. Um local que ele chamou assim de altar do holocausto, não é? E o que se fazia nesse altar do holocausto? Ali nós fazíamos alguns sacrifícios, não é? E a Bíblia relata uma série, dependendo do tamanho do pecado, nós tínhamos que levar determinados tipos de sacrifícios. E eram sendo feitos nesse altar. Então, ali era em prol de quê? Do meu e do seu pecado. Então, ali estava acontecendo o quê? Já estava acontecendo a tipologia do Jesus, o nosso Redentor. Amém? Então, olha lá, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse:
olhando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus, nosso Redentor. Em Hebreus 6:26 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Uma pergunta: eu e você, estamos esperando pela volta de Jesus? Lembra, nós somos templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós, não é? Então, esta condição é a condição que nós precisamos para que quando Jesus vier lá nas nuvens, tocando as trombetas, ele leve os seus santos e a sua igreja. Amém? Então, devemos orar incessantemente para que esse dia chegue. Olhando ainda para o tabernáculo, nós vamos ver um outro componente, que é o lavatório. Não é? E no lavatório, o que nós fazemos no lavatório? Quando nós vamos no lavatório, nós nos lavamos, nós nos limpamos. Amém? Então, Cristo, nosso purificador. Em João 4, 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que sairá para a vida eterna. Amém? Também em Hebreus 10:10, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E também em Hebreus 10:22, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo levado com água limpa. Amém? E aí então já entramos, já nos limpamos, já nos purificamos, e aí chega um outro lugar. E esse lugar se chama Lugar Santo. Dentro do Lugar Santo tem 3 componentes, não é? Um deles é o candelabro de ouro, o outro a mesa dos pães e o outro o altar do incenso. O candelabro de ouro representa que Jesus é o nosso guia. Se lemos lá João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? A mesa dos pães é o nosso sustento. Jesus é o nosso sustento. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. E lá no altar do incenso, nosso mediador, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 16,6. Amém? E depois do lugar santo, nós vamos encontrar um véu, e ali dentro um lugar que Deus chamou de lugar santíssimo. E lá então tinha a arca, não é? A arca de quê? Da aliança. E essa arca representava a presença de Deus. Naquele lugar então era o propiciatório, era onde nós era tão importante esse lugar que o sacerdote da época, que era Arão, só entrava uma vez por ano. E ele tinha que se preparar muito para entrar lá. Senão, a presença de Deus, que não suporta o pecado, ele sairia de lá mortinho. Não é? Então, quando nós estamos congregando,
quando nós estamos buscando a presença do Senhor, nós precisamos ter esses pré-requisitos. Nós precisamos crer que Jesus é tudo isso que falamos até agora. Tudo isso foi apenas a introdução. Então, daqui umas... Cara do presbítero, só a introdução e tudo isso? Mas a mensagem é bem rápida. Tudo isso para nós refletirmos e meditarmos em algumas coisas. Essa pregação ela tem duas partes. Então, a primeira parte se refere a nós como templo de Deus, amém? Então, as condições que nós devemos ter, ou devemos manter, não é? Para continuarmos templo de Deus, não é? 3 coisas que eu quero ressaltar. A primeira, devemos nos manter santos, porque Deus é santo. Então, um dos pré-requisitos que tem quando nós iniciamos a caminhada, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós temos um arrependimento genuíno e então passamos a crer em Jesus, que Ele passa a ser então nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aquela pessoa que vai nos ajudar realmente na caminhada. Então nós iniciamos um processo. E esse processo chama-se santificação. E como é um processo? Um processo é uma coisa assim. Ele vai indo. Ele vai indo. Ele é lento. Ele é gradual, mas constante. Ele sempre vai nos levando para o alvo. Então, esse processo de santificação vai nos fazer refletir sobre atitudes, sobre ações, por coisas que fazemos e por coisas que não fazemos. Lembra, Paulo estava falando para uma igreja de Corinto. A igreja de Corinto adorava aquela deusa Afrodite. A igreja de Coríntios tinha muitos pecados, muita imoralidade, muita permissividade, muitas coisas que eles podiam fazer. Não é? Então, olha só o que 1 Pedro 1, 14, 16 está dizendo. Como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Não, 1 Pedro 1, 14, 16. Como filhos obedientes, não vos conformamos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Concupiscência, uma palavra bonita de se falar, mas para entendermos precisamos simplificar. Então, concupiscência são os nossos desejos que nós muitas vezes temos, não é? Então, esses desejos de carne, não é? E aí, continuando, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, Jesus, sou santo. Amém? Então, para nos mantermos templo de Deus, vamos nos manter santos. Uma outra coisa que precisamos ter atenção é para nos mantermos como templo de Deus, nós devemos nos afastar de toda idolatria. Olha o que diz 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Porque vós sois o templo de Deus, vivente como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
2 Coríntios 6,16. Então, aqui, a ideia de idolatria, ela, nos nossos tempos de hoje, ela tem que ser ampla. Tem que ser ampla. Porque muitas vezes nós usamos facilidades. Todo mundo tem um desse? Um iPhone, um iPad, eu diria, no meu tempo, é um computadorzinho de borda, de mão agora. Né? No meu tempo não tinha nada disso, não. Né? Essa é uma modernidade. Todo mundo tem um desse. Isso aqui, se você observar as pessoas, não é só os brasileiros ou os estrangeiros, os japoneses também. Presta atenção como é o cotidiano das pessoas hoje. Tem pessoa que consegue andar de bicicleta com esse trem aqui. E ele está operando, ele não está olhando, ele está ali, ele fica mexendo ali, andar de bicicleta. Eu fiquei pensando, Jesus amado, como é andar de bicicleta mexendo nesse aparelhinho aqui? Ele consegue. E aí, se você olhar, andar de trem, observa aquele vagão lotado de gente. Está todo mundo ali, ó, concentradíssimo, não sei o que está vendo ali, mas ele está concentrado e está mexendo e não sei o que. Esses dias eu tenho ido em consultórios médicos. Consultório médico aqui no Japão significa um bom tempo lá, não é? E um bom tempo lá eles ficam nesse aparelhinho aqui. E ficam mexendo e mexe e remexe. Então, isso aqui é uma ferramenta. É uma utilidade pública. Ele é telefone, ele é computador, ele é lembrador. Hoje ele faz muitas funções. Só que, se esse aqui está te tomando todo o seu tempo, cuidado. Cuidado. Porque o inimigo, lembra? Nós temos um único inimigo. E aquele inimigo, ele usa de sutileza, ele é inteligente. E ele pega esse aparelhinho aqui e parece que chama a nossa atenção de tal forma que nós ficamos nele quase que o tempo todo. Se nós fôssemos contabilizar quanto tempo do dia, veja, tempo é a única coisa que Deus fez igual para todo mundo. Para você 24 horas, para mim 24 horas, para o pastor é 24 horas, para qualquer pessoa 24 horas. Tem muitos que dizem, eu não tenho tempo. Mas o tempo é igualzinho para todo mundo. Qualquer um tem 24 horas. A questão é, como que nós estamos usando o nosso tempo? Não é? E isso aqui tem sido uma idolatria. A pessoa pode esquecer tudo, mas se ela esquecer isso aqui, ela volta para trás. Já estava quase na igreja. Esqueci, presbítero. Dá um tempo aí. Vai para casa para pegar esse aparelhinho. Hoje não estou vendo aqui. Mas às vezes a gente vê no próprio culto gente que está aqui, ó. Está no culto, mas está ali, ó. E mexendo, e mexendo, e mexendo. Não é? Então, idolatria. Idolatria, hoje ele tem um sentido amplo. Às vezes nós também, aqui no Japão, fazemos do trabalho, fazemos do dinheiro a nossa idolatria, a nossa razão de viver, não é? Então, todo mundo veio para o Japão, ok, veio com uma motivação. Eu também, não me excluo, estava quebrado lá em São Paulo. Não tinha nada. Então, alguém diz, vai para o Japão. Lá é moleza. E você sabe quando eu vim para o Japão? Eu cheguei aqui em dezembro de 2008. Quem tem memória boa? Em dezembro de 2000, eu não sabia. Todo mundo voltando, só eu indo. Tem alguma coisa estranha. Todo mundo voltando para São Paulo, eu indo. Você vai para o Japão? Vou.
Vou para o Japão. E todo mundo voltando. Então, em dezembro de 2008, eu chego aqui. E achava que estava tudo bem. Minha família está toda aqui. Mil maravilha lá. Encontrei aqui. No dia eles me falam: pai, está todo mundo desempregado. Legal, agora que vocês me falam. Todo mundo desempregado. Só tinha uma pessoa trabalhando em casa. Minha esposa. Ela levantava às 5 da manhã. E ia até meia-noite. Ela pedia: tem zangueu aí? Vou. Aí acabava aqui: tem zangueu aí? Vou. E ficava. Até não ter. Tem zangueu? Não tem. Então está na hora de ir embora. Mas aí, era 11, meia-noite. E tinha que ir embora a pé. Porque naquele tempo, não se tinha carro. Minha esposa não aprendeu a andar de bicicleta. Então nem bicicleta tinha. Então tinha que ir caminhando e tinha que voltar a pé. Não é? Então, muitas vezes, nós, com relação à idolatria, nós somos negligentes. Nós somos negligentes porque nós não consideramos muitas coisas que fazemos como idolatria. E é. Por quê? Se eu perguntar: quem orou aqui a semana toda 10 horas? Orar? Quem aqui entrou na presença de Deus verdadeiramente? Não é aquela oração, não. Deus abençoe. Deus abençoe. Não é essa. É um tempo kairos. Um tempo especial em que nós ficamos na presença de Deus. Pode tocar esse celular, esse iPad, telefone, o que for. Eu estou lá. Esse agora é o meu tempo especial. É um tempo com Deus. Não é? Então, muitas vezes eu e você negligenciamos muitas coisas. E a coisa vai amealhando. A coisa vai... E aí... eu acho que não estou pecando não, né, senhor? Senhor, não. Eu imoral não sou, não. Fornicação não estou fazendo. Não. Traindo minha esposa não estou. Senhor, eu não estou pecando. Não é? Então... A idolatria, se nós queremos continuar sendo templo de Deus, não é? Precisamos refletir sobre tudo que nos distancia de Deus. Amém? Outra coisa que vai nos manter como templo do Senhor, não é? Em Efésios 2, 22, Efésios 2, capítulo 2, versos 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Então, nós precisamos ter um firme fundamento, não é? Um firme fundamento. Quando Salomão recebe a instrução: Salomão, você vai edificar um templo físico agora, não é? Você que vai ter essa missão. Então, o pai, rei Salomão, rei Davi, ele prepara todas as coisas que precisava para esse templo. Mas Deus falou para o rei Davi: Davi, tu é um homem de guerra, tu não vai edificar esse templo, mas o teu filho vai. Então Salomão vai fazer isso. Quando
rei Salomão assume, ele vai fazer, ele recruta, ele já tinha todos os recursos, já tinha todos os materiais, já tinha tudo. Então ele vai recrutar, a Bíblia diz que recrutou muitas pessoas. Só que para fazer a fundação desse templo, levou 4 anos. 4 anos. A Bíblia fala que a fundação levou 4 anos. Então, e ele estava trabalhando acelerado, porque a obra de Salomão não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de material, não tinha problema de mão de obra. Era só fazer, trabalhar, e edificava aquele templo. Mas a fundação levou 4 anos para ser fincada. Então, isso nos remete a meditar que nós precisamos ter um firme fundamento. E quem é esse firme fundamento? Nós entoamos aqui. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Eu e você, para entoar uma canção, tá fácil. Todos nós entoamos. Mas, numa vida prática, numa vida onde Jesus é o centro, será que nós estamos perguntando, Jesus, hoje eu posso ir à praia? Jesus, hoje eu posso não ir na igreja? Hoje, Jesus, eu posso não ter esse tempo especial contigo, porque sabe o que é? Vou lá com os meus amigos, vou lá conversar com eles, vou visitar lá eles, visitar meus parentes. Então, se Jesus é o firme fundamento, é o centro da nossa vida, nós precisamos dar valor nessa fundação. Porque se nós dermos valor para essa fundação, eu e você ficaremos muito firmes, muito fortes. E aí, uma coisa interessante, pode vir circunstâncias, pode vir tempestades, pode vir as agonias, as aflições. Muitas vezes eu e você sentimos na nossa alma uns dodóizinhos, já estamos achando que, nossa, vou morrer. Nossa, vai acontecer uma coisa. Não é? Então, se nós realmente fundarmos em Jesus Cristo, nós estaremos firmes e sólidos, não é? E seremos esse templo do Senhor. Então, essa mensagem, a primeira parte, em qual eu e você somos templo do Senhor. Mas também, essa mensagem, ela traz uma mensagem para o templo, que é o ajuntamento dos santos, não é? Que a igreja, nós pensamos, é a igreja do pastor Carlos, é a igreja do presbítero Itamar, é a igreja do diácono Cláudio, do presbítero Zé Roberto, dos amados irmãos. A igreja é de Deus, não é? Se a igreja é de Deus, então, naquele tempo já, lá no tempo de Coríntios, existiam problemas naquele ajuntamento de pessoas. E esses problemas já foi relatado, as últimas 5 pregações, foi relatado vários problemas que ocorriam lá naquela igreja. Mas ouça, ocorria naquela igreja, mas eu creio que nos tempos de hoje ainda ocorre. Então, coisas que nós devemos ter um alerta, porque a palavra diz, Deus destruirá aqueles que profanam ou corrompem o templo de Deus. Então, vamos olhar alguns pontos que a Bíblia tem falado conosco. Em 1 Coríntios 5, do capítulo 1 ao 5, nós temos: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Ele está falando para crente. Como é haver quem possua a mulher de seu pai?
estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que a que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui foi falado que Deus permite algumas coisas, e Ele permite mesmo. Deus, ele é permissivo. Ele me permite que algo aconteça, não é? E por que Ele permite, de repente, um povo ficar 70 anos cativos? Não é? Por que Ele permite isso? Já parou para pensar? Por que Deus, o próprio Deus, leva o povo através de Nabucodonosor para Babilônia e eles ficam lá cativos 70 anos? 70. Então Deus permite isso. Por quê? Porque Ele ama tanto ao ser humano, ao homem, à mulher. Ele ama tanto que é melhor se perder na carne, mas salvar a tua alma e o teu espírito. Então, a nossa alma, ela será julgada. Jesus está voltando. Jesus será o nosso julgador. Ele está, e todo o filme da nossa alma vai estar passando. Tudo aquilo que fazemos, que achamos que nem é pecado, estará sendo cobrado. Então, diácono Cláudio, então, naquele dia lá, você não quis fazer isso, você não quis fazer aquilo, ou você fez isso, olha, tá feio aqui o filme, hein? Tá feio! Então, Deus, Ele ama de tal forma que Ele permite que algo aconteça. Hoje, 70 anos atrás, em Hiroshima e Nagasaki, aconteceu algo nesse país. Algo que chocou esse país. Mas, na permissividade de Deus, isto aconteceu porque muitas vezes o povo estava em um completo pecado. Já parou para pensar? Já parou para pensar que Deus permite algumas coisas? Mas é em função do imenso amor que Ele tem por mim e por você. Também devemos ter atenção àqueles que fomentam mentiras, engano e ambições egoístas. Olha lá, 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, ele está afirmando, não sois porventura carnais e não andais seguindo os homens? Não é? Então essa característica, quando nós encontramos essa característica, não é? De inveja, de contendas, de dissensões, que havia lá naqueles tempos já. Se encontramos isso, então nós precisamos ligar um sinal de alerta. Porque nós estamos deixando de ser templo de Deus. E nós estamos entristecendo aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Não é? Então, devemos nos preocupar. Olha como aquele inimigo que está ao derredor, ele usa das sutilezas.
tinha um casal relatado na Bíblia, chama Ananias e Safira. Elas tinham uma maior boa intenção. Elas estavam aí quando alguém foi lá nos apóstolos, eu tenho uma terra aí, eu vou vender, vou doar tudo para vocês. Para a expansão do reino, de coração. Ananias e Safira, nós temos ali também um terreno, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Então, a boa intenção existiu. Então, Deus está dizendo que vai destruir o templo de Deus, que profanar esse templo. Então, você conhece a história de Ananias e Safira, que está lá, depois você pode ler, está em Atos, capítulo 5, verso de 1 a 11. Então, eles tinham a boa intenção e foram lá, fizeram um voto com o Senhor e deram aquele terreno para vender. E aí, venderam aquele terreno. Só que quando venderam aquele terreno e viram o dinheiro, nossa, olha, Ananias conversando com Safira, mas meu amor, quanto dinheiro nós vamos dar lá para o pastor Pedro? Estava queimando o dinheiro na mão deles, não é? Estava queimando. Então, Safira, vamos fazer o seguinte, então, vamos separar aqui uma parte e vamos dar essa parte aqui, não é? Eles vão saber mesmo. Ninguém sabe por quanto nós vendemos. Então, separa isso aqui fica para nós. Então, a história diz, Deus vai destruir quem profana os templos de Deus. E o Espírito que habita no pastor Pedro da época. Então, Ananias, por quê? Por que tu mentistes? Aí a gente pensa, estamos mentindo para os homens. Não estamos mentindo para os homens. Quem que está, tudo vê, tudo ouve, tudo sente? Quem é? Você é templo de Deus. Então, cada vez que nós fazemos isso, não é? As consequências poderão vir na minha e na sua vida. Amém? Também devemos ter cuidado. Aqueles que difundem falsas doutrinas, rejeitam as revelações da palavra. Uma coisa, meus amados, é nós desconhecermos realmente a palavra de Deus. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, imagina se eu era esse santinho que estou parecendo aqui para vocês. Não é? Pensa num cabra ruim. Pensa numa pessoa que tinha problema. Não conseguia se relacionar direito com ninguém. Por quê? Era irado, era um cara invocado, era um cara... Alguns comentavam assim, xarope. Alguns falavam assim, ele tem essa cara, mas ele é bonzinho. Alguns falavam assim, só para livrar um pouco a minha barra, né? E aí o próprio Jesus diz, por que me chamam de bom? Não há nenhum bom na terra, o único bom é Deus. Então Jesus que era Deus, mas enquanto homem, ele também dizia, eu também não sou bom. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com esses tempos, porque olha o que diz aqui, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, eu e você precisamos tomar cuidado, porque aquele que é o nosso inimigo hoje, que é Satanás,
que é o diabo, que é todos esses nomes, que é demônio, ele já foi um anjo de luz. Ele já foi um anjo de luz. E como ele já foi um anjo de luz, o pré-requisito de anjo de luz, ele continua tendo os mesmos dons que ele tinha. Então, ele se reveste de falso profeta, ele se reveste de falsa doutrina. Então hoje nós estamos vendo aí esse empresário de São Paulo criando a religião do prazer. E ele usa a base bíblica, usa Jesus Cristo para fazer isso. Vai criar mandamentos para essa religião. Isto é apenas uma. Se você for começar a estudar religiões e mais religiões e mais religiões que todo dia estão sendo lançadas, estão sendo massificadas aqui no mundo, lá no Brasil, então é farto. O que tem de teologia, o que tem de coisas sendo criadas por sabedoria de homens é impressionante. Então, nós temos um programa que o pastor implementou alguns anos atrás, de nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Então, muitas vezes eu e você, nossa, tem que ler, mas eu já li isso, tem que ler de novo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Tudo isso que nós estamos lendo para vocês hoje, amanhã, a mensagem será outra. Então, a palavra de Deus, tudo pode passar. Diz que até os céus e a terra passarão. Mas a palavra de Deus não vai passar. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado nesses tempos. Porque a apostasia é a separação do ser humano de Deus. Então hoje, com todas essas tecnologias, essas facilidades, eu também vou lá no YouTube, quero pegar hoje uma pregação do fulano de tal. Digita ali, parece um monte de pregação. Parece um monte. Tem gente pregando para tudo quanto é lado. Amém. Jesus disse, ide, vá para todo lugar pregar o evangelho. Mas qual o evangelho que tem que ser pregado? Qual o evangelho? Esse evangelho genuíno. Esse evangelho que traz Jesus como centro. Que traz Deus para ser realmente o nosso templo. Não é? Aqui tem em Judas 1, 4 e 5 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Deus, se olharmos a história bíblica, Deus, aliás, é uma característica nossa. Quando que nós lembramos de Deus? Quando que nós lembramos de Deus? Somente em situações de dor. Quando temos dor, Deus, estou sentindo dor. Quando temos problema, Deus, estou cheio de problema. Quando temos dificuldade, Deus, estou com dificuldade. Quando não tem dinheiro, Deus, não tem dinheiro. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Ouça, 80% dos nossos problemas são gerados por nós mesmos. O que Deus tem a ver com isso? Se nós mesmos batemos cabeça, não é? Então, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com aqueles que aceitam o pecado e o mundanismo. 1 Coríntios 2, do 5 a 7, diz assim: para que a vossa fé
não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos nossos séculos para a nossa glória. Então, muitas vezes eu e você somos coniventes com o que vemos. Nós vemos muitas coisas erradas. Ah, vou me estressar com aquele. Ah, não vou falar nada. Queridos, Deus nos amou de tal forma que Ele precisa salvar a nossa alma. E para salvar a nossa alma, Ele mata o nosso corpo. Ele mata. Então nós que estamos recebendo o evangelho genuíno, muitas vezes temos a oportunidade de falar desse evangelho genuíno. Nós nos abstemos de falar. Muitas vezes, talvez, nós vivemos isso em casa. Nós temos esse problema em casa. Nós recebemos uma ministração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer em casa é jogar tudo isso que ouvimos na lata do lixo. E passamos a ser conivente com o que acontece por aí. Não é? Então, que nós possamos vigiar e orar, não é? E realmente nos transformarmos, não é? Através esse firme fundamento que é Jesus Cristo. Se nós pudéssemos imitar alguém, não é? Que nós possamos nos mirar em Jesus Cristo e ser um pouquinho do que Ele foi, não é? Também devemos ter cuidado com aqueles que promovem a igreja por meio de sabedoria humana e com um evangelho pervertido. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 2,5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Filipenses 1,15 e 16 verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros da boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, para encerrarmos, não é? E eu quero orar por vocês, fica este alerta que Paulo, estando em Efésios, ouviu falar lá da igreja de Coríntios. Não é? Então, muitas vezes eu e você também estamos ouvindo falar muitas coisas. Mas Paulo, ele pega e escreve uma carta que muitas vezes parece exortativa. Muitas vezes parece um puxão de orelha. E que realmente é. Mas, se nós entendermos que nós vivemos numa sociedade perversa, que nós vivemos com seres humanos que têm uma natureza com problema, uma natureza que veio deformada com o pecado, não é? Então, se nós começarmos a viver efetivamente como templos de Deus, se nós começarmos a viver realmente com o Espírito Santo de Deus, muita coisa na nossa vida vai mudar. Nós começaremos a experimentar realmente aquele mundo que vai existir quando Satanás estiver preso. Vocês já imaginaram o mundo agora que não tem maldade? Não tem mau pensamento,
não tem má ação, não tem afronta um com o outro. Não tem nada disso. A vida é só amor, alegria, regozijo. Você parar para pensar, você conseguiria viver num mundo desse? Esse é do pastor Santos. De vez em quando ele usa. Quando ele faz a pergunta. Então, será que nós conseguiríamos viver num mundo onde não existiria maldade? Não existiria mais roubo, não existiria mais miséria, não existiria mais mazelas, não existiria mais nada. Tudo de bom. Os filhos crescem, uma maravilha, vai tudo bem. Nós não precisamos brigar mais com filho. Não precisamos mais brigar com marido, com mulher, com irmão, com sogro, com tio, com tia, com irmão. Que maravilha que seria. Mas será? Será que seria maravilha? Esses dias eu parei para pensar. Se eu não tiver ninguém para me irar, ninguém para eu discutir, ninguém para eu ter os maus pensamentos, que seria de mim? Ouça, nós somos templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, não é? E para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de pregar, aqueles que exercem liderança na obra do Senhor, então, haverá maior rigor, a palavra de Deus diz, haverá maior rigor no dia do juízo para esses que estão profanando a casa do Senhor, templo do Senhor. Amém? Então, que nós possamos continuar firmes, não é? Nessa caminhada. E essa caminhada é uma outra coisa interessante. A Bíblia diz que é o que vencer. Mas não é uma corrida como essas que tem por aí. Nas corridas que tem por aí, tem um que chega em primeiro, tem os que chegam em segundo, e tem aquele que chega em último. Não é? E a palavra de Deus diz que aquele que chegar em último será o primeiro. Não é? O importante na caminhada é nós entendermos. Não importa o quão tortuoso é a caminhada, mas que nós chegaremos lá. Chegaremos no alvo. E qual é o alvo que nós temos que alimentar? Ontem tivemos uma ministração de esperança. Esperança é um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Nós não podemos perder a esperança. Se eu e você estivéssemos naquele tempo lá da Babilônia, nossa, estamos aqui, pobreza, miséria, esses caras judiam da gente aqui, fazem a gente trabalhar todo o tempo. Aí vem o profeta e diz, ouça povo, ouça, olha, vocês continuem trabalhando para prosperar esses que te fazem prisioneiros. Aí você começa a entender. Ame o teu inimigo. Abençoe ele. Ore por ele. Queira o bem dele. Não é? Então, e que vocês se multipliquem e vão crescendo, vão multiplicando, vão se tornando um povo cada vez mais numeroso, mais forte. O que o profeta estava falando? Então, a esperança é um propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, Deus, Ele tem a esperança que todos seremos salvos, que todos seremos santos. Não só esta sala, mas quantas pessoas estão aí precisando de uma simples palavra. Ei, Deus ama você. Jesus ama você. Essa é uma oração tremenda, que faz toda a diferença naquele que está precisando. Talvez eu e você
nossa, ele não está precisando nada disso. Ele está aí. Está corrompido. Muitas vezes eu e você falamos, esse não tem jeito. Esse não vai. Ah, cansei. Você já pensou se Deus falasse conosco? Eu cansei também de vocês. Já pensou? Misericórdia. Esse seria de nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero então estar orando com vocês. Hoje foi um dia em que nós apenas externamos uma coisa que já tem em nós. Mas que às vezes nós, para tomarmos posse disso, precisamos ouvir. Não é? A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir. E se você parar para pensar, como você aprendeu a falar? Pega as criancinhas. Como as crianças estão aprendendo a falar, a agir, a andar. Elas estão ouvindo. E a palavra de Deus diz, ouça a minha palavra. Porque a tua fé, ela começará a aumentar. Nós precisamos da fé. Nós precisamos ter esse firme fundamento que é Jesus Cristo. Nós precisamos. Porque a palavra diz, sem mim, nada podereis fazer. Amém? Então, se coloque em momento de oração.